com 20 anos de idade, eu trabalhando nesse laboratório, a gente descobriu que o Gui ia nascer. O Gui nasceu quando eu tinha 21 anos de idade, para 22. Ele nasceu um pouquinho antes de eu fazer aniversário. Cara, a gente não tinha grana pra nada, cara. E aí, a minha juventude, dos meus 14 até os meus 21, 22 anos, eu resumi pra você. Era trabalho, estudo, pindaíba e dificuldade. E aí, com 21, 22 anos de idade, o Gui era bem novinho. Bem novinho. Ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e meio. Eu trabalhava nesse mesmo laboratório. E pensa num chefe rigoroso, cara, que eu tinha. Terrível. Ex-militar, reformado. Nossa. Tinha um ritual para entrar na sala. Era mó barato. Para você entrar na sala dele, você fazia assim, ó. Você parava na frente da porta. Aí ele falava, você, às vezes tinha que ficar esperando 1 minuto lá, igual um idiota. Aí ele falava, quem é? Aí você abria a porta, abria um pouco da porta. Com licença, seu fulano. E ele continuava escrevendo com óculos aqui. Quando ele olha para você, você pode vir. Ritual. Tinha uma oportunidade, cara, que era a oportunidade dos sonhos para todo mundo. Teria um curso no Rio de Janeiro, e esse curso todo mundo queria fazer. Hoje, todo mundo faz curso em tudo quanto é lugar. Tem curso online, tem palestra, tem evento e tal. Naquela época não tinha nada disso, cara. Nada, nada. O mercado era outro. A educação, a informação era outra. A informação ainda estava retida só na faculdade. Tinha informação quem fazia faculdade. Quem não fazia faculdade não tinha informação. Hoje, a faculdade é um dos veículos de informação. Tem um monte de gente que opta não fazer faculdade, faz vários outros cursos dentro da internet e se torna um baita profissional e sai ganhando dinheiro aí. Acabou. Não que eu ache legal isso, porque eu sou um defensor da universidade, da faculdade. Eu acho que as pessoas têm que fazer os cursos e a faculdade, mas tudo bem. Só que eu era o primeiro a chegar e o último a sair da empresa, cara. Eu era obsessivo. Eu conhecia todas as áreas. Eu tinha 22 anos de idade, 21, 22. Eu era o RT da empresa, eu era o responsável técnico. Não tinha terminado a faculdade, mas eu era RT da empresa, eu era responsável técnico. Porque quando você termina o curso de técnica em química, você pega um CRQ de técnico. E o CRQ te permite ser responsável técnico numa série de áreas. Eu era o RT da empresa. Responsável pelo laboratório de microbiologia. Por quê? Porque lá atrás eu fui bater porta lá na Universidade de São Paulo para aprender microbiologia. E eu trabalhei muito tempo com microbiologia no laboratório cosmético. Responsável pelo laboratório instrumental. Porque no laboratório cosmético eu entendia tudo, então eu trabalhei com HPLC, quem é da área química sabe, que é o cromatógrafo líquido, CG, que é o cromatógrafo gasoso, espectrofotômetro UV visível, espectrômetro de massa, espectrofotômetro de absorção atômica, eu fazia todos. Era responsável pelo laboratório de cosmético, pelo laboratório farmacêutico e eu era responsável pela bromatologia química. Eu fazia análise de suplementos. Nessa época, tinha algumas marcas, a gente analisava todas as marcas. Eu analisava um monte de marca de suplemento. Um monte de marca. Sabe uma coisa que... Sabe quem era contratado nosso? Quem tinha contrato conosco? Um laboratório chamado Organon, na época. Chuta 2 produtos que a Organon produzia. Ligue. Creatina. Chuta alto. Alto? Funciona muito mais. Não faço ideia. Durateston Decadurabolin. Eu falo suplementação. Não, mas farmacêutico também, Farmacêutica, tá. É. Ah, tá. Existia 2 medicamentos que a Organon tinha na época, divisão Organon da Akzo Nobel, uma empresa. A Akzo Nobel, divisão Organon, quem criou a Durateston e a Decadurabolin. Eles criaram. Depois foram vendendo para outras empresas. Já foi da Schering, já foi da MS e agora eu acho que é da Apsen, não é? É Apsen. Hoje é da Apsen.
vinha para fazer um teste chamado pirogênio. Pirogênio é o seguinte, pirogênio é uma endotoxina que medicamentos injetáveis, se tiver, pode dar febre, e uma febre de matar. Endotoxina é dejetos de bactéria. Às vezes você mata a bactéria por um processo de esterilização, só que a endotoxina, os dejetos da bactéria ficam lá. Como é que você faz análise de endotoxina bacteriana, ou também conhecido como pirogênio? Hoje, in vitro. Hoje você faz por laboratório, você faz teste e acabou. Naquela época não tinha ainda. Naquela época era in vivo. A gente tinha um biotério, que eu sou absolutamente contra, tá, pessoal? Mas antes era a única forma de você testar, e não dá para testar em humano. Então, você injeta o produto num coelho, coloca um termômetro, uma sonda, a gente chama de sonda, mas uma espécie de termômetro digital no reto, no ânus do animal, e ele fica ali monitorando para ver se há um aumento de temperatura por um período. Se algumas horas passadas não houver aumento de temperatura, significa que aquele produto está livre de pirogênio. A AkzoNobel mandava toda semana, a gente chama de bulk, amostra, um bulk de 100 ml de Durateston, 100 ml de Decadurabolin. Toda semana, filho, chegava um bulk assim. Dá pra usar já, fechar o ciclo. Perfeito, pronto para usar. Só não vinha na ampola, vinha num frasco enorme, assim, de 100 ml. Certo? Sim. Terminava de usar, pumba, incineração. Que isso? Incineração. Que desperdício. Não, eu vi incinerar assim, um booking por semana de cada um, 100, 400 ml, 3 anos. Cara, eu vi uns 50 litros. Eu vi umas 50 mil ampolas de Durateston. 50 litros dão 50 mil ml. 50 mil ampolas de Durateston serem incineradas, 50 mil ampolas de Decadurabolin, 50 miligramas serem incineradas. Do puro ainda. Eu choraria. Do puro. Direto da fonte. É como se estivesse tirando da teta da vaca. Aquele ali bate, hein? Bate. Não tem como. Trabalhava lá. Aham. Tinha esse curso. Todo mundo na empresa tinha absoluta certeza que a pessoa selecionada para esse curso seria eu. Eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Trabalhava de forma obsessiva. Tinha todos os processos da empresa na mão. Vai ser o Cariani. Era o cara. O meu chefe escolheu uma das pessoas que trabalhava comigo. Cara, naquele momento, eu confesso que eu fiquei sem entender. Eu fiquei sem entender porque até eu achei que seria eu mesmo. Até eu estava convicto, diante do tamanho da entrega que eu fazia. Eu me enchi de coragem e fui para a sala do chefe. Bravo, mas eu fui para a sala do chefe. Mesmo ritual. Espera, entra. Seu fulano, eu só gostaria de fazer uma pergunta para o senhor porque eu quero melhorar como profissional. Eu quero entender o que eu posso fazer para melhor. Porque eu não tive a oportunidade de fazer o curso. Ele, com a clínica, levantou e falou assim, são minhas escolhas, minha gestão, eu sei quais são os motivos que eu tenho para selecionar o que eu faço e o que as pessoas que eu deixo selecionar. Resposta típica dele, virei as costas, meio abatido. Só que eu acho que num primeiro momento, eu acho que tomado por gratidão do tamanho da minha entrega, ou talvez ele tivesse um certo carinho por mim, ele chegou, eu andando em sentido à porta dele, ele chegou para mim e falou, garoto, menino, vem cá. Seguinte, eu não posso ficar aqui sem você. Se você sair dessa empresa aqui, as coisas não andam, as coisas param. Na visão dele, ele estava me elogiando. Ele está querendo dizer o seguinte, cara, você é o melhor que eu tenho aqui. Eu não posso ficar sem você. Só que, na verdade, ele acabou, naquele momento, com tudo que eu tinha construído de forma obsessiva dentro da empresa, de enxergar que o meu futuro estava ali. Eu falei para ele, seu fulano, o senhor está me punindo por ser competente? Eu sei porque eu tô aqui, não sei o que lá, isso aqui, eu sei da minha vida, porque isso, porque você não tem que lidar com multinacional, você não tem noção que os americanos, sabe porque era uma multinacional? Falou um monte no meu ouvido.
Eu não tenho vergonha de falar, e sua mãe sabe disso. Eu desci pro vestiário masculino, eu chorava feito uma criança, cara. Eu chorava feito uma criança. Porque todos os dias que eu acordava todos os dias que eu chegava naquela empresa, acordava cedo, chegava naquela empresa, eu chegava com meu coração cheio de esperança, achando que ali eu ia virar o jogo da minha vida, que eu não tinha virado até agora. Eu acordava todo dia de forma obsessiva, sendo o primeiro a chegar, o último a sair, trabalhando, não fazendo fila, não fazendo firula, não enrolando, entregando o máximo de mim, porque ali, para mim, estava toda a esperança da minha vida mudar, daquele moleque que tinha 12 anos de idade, que recebia a cesta básica da família, daquele garoto que tinha 12 anos de idade e era office boy, daquele garoto que 14 anos de idade entrou no curso técnico, aquele garoto de 15 anos de idade, que ele estava ali, entendeu, de auxiliar de laboratório, limpando o vidro. Agora é a minha vez, chegou a minha vez. E eu chorava incessantemente porque eu descobri que não ia ser ali. Que o meu chefe queria eu daquele jeito, para sempre. Você não tem que estudar, você não tem que aprender nada, você não tem que fazer o curso. Você tem que fazer o que você está fazendo agora, para sempre. Eu entendi que ali eu não ia ser ninguém. E o meu choro não era um choro de ódio dele. Era um choro de entender o seguinte, o meu plano falhou. Eu fui embora, eu saí da sala, subi na sala dele, eu pedi demissão na hora. Só que eu tinha uma pessoa para enfrentar. Quem? Mãe do Gui. Nossa. Era minha parceira, minha aliada na época. Verdade. Quando eu cheguei em casa e disse para ela que eu tinha pedido demissão, cara, ela chorava, ela gritava. Por que ela falou assim, como é que a gente vai pagar as contas? Como é que a gente vai pagar as contas? A gente tem uma criança pequena. Como é que a gente vai pagar as contas? Eu me recordo que eu saí, a gente morava num apartamento, cara, assim, bem simples, bem pequeno, num bairro ali do extremo sul de São Paulo. E aí você descia, eu desci, sentei, eu não conseguia enxergar o que eu ia fazer. Desolado, cara. Não desolado com a minha atitude, não desolado com a tristeza da mãe do Gui, desolado de como as coisas davam errado na minha vida, cara. Como é que pode um cara acordar tão cedo, um cara trabalhar tanto, um cara estudar tanto, um cara ser tão obsessivo, um cara lutar tanto e as coisas dão errado? Dormi, no outro dia acordei, voltei na empresa e falei assim, seu fulano, vamos fazer o seguinte, eu treino alguém para o meu lugar. Mas o senhor me entrega minhas verbas rescisórias, porque eu tinha pedido demissão. Eu ia sair com os dias trabalhados. Aí ele falou assim, ok, porque também tinha uma vantagem. Como eu era uma pessoa muito obsessiva, eu estava ferrado que eu tinha pedido demissão, mas ele também estava ferrado. Porque quem ele ia botar no meu lugar que eu fazia quase tudo lá? Então ele também estava preocupado. 30 dias treinando alguém. Peguei R$4.500. Rescisão? Peguei um sócio com mais R$4.500. Fui numa distribuidora de madeira, comprei chapa de madeira. Fui numa distribuidora de aço, comprei tubo quadrado. Fui numa serralheria, pedi para ele emendar. Aluguei uma portinha em Diadema. Se Diadema tem Mafão agora, imagina há 20 anos atrás. Há 25 anos atrás. Comprei os suplementos. Era um pote aqui e outro aqui, ó. Minha loja de suplemento. Assim, ó. Distante, sem estoque. Uma palma de mão para cada um. Certo? Só que você, quando trabalha duro, entrega tudo de você para uma empresa, não pega atestado, não dá desculpa, não dá BO, não engana ninguém. Quando você enxerga que você não trabalha para a empresa, você trabalha para você mesmo. Quando você, jovem, enxerga que você é um CNPJ, você já é um CNPJ. Você só está trabalhando para essa empresa, ela está te pagando um salário, mas você é um CNPJ. Quando você enxergava isso, por exemplo, eu era um CNPJ, eu trabalhava para mim, eu estudava, aprendia, pegava processo e falava assim, cara, um dia que eu tiver na outra empresa, eu quero aprender aquilo ali, porque vai que na outra empresa que eu tiver, eu sempre tive esse comportamento de CNPJ. Eu arrumei outro emprego assim, ó.
Óbvio. Fácil. Só que eu já tinha a lojinha. Não deu certo com o meu sócio, comprei a parte dele. Só que eu não precisava do dinheiro da loja, porque eu trabalhava na fábrica. Ganhava pouco, mas eu me contentava com aquilo. Pouco assim. Eu fui crescendo na fábrica e a loja, uma virou duas. Duas virou três. Três virou quatro. Quatro virou cinco. Cinco virou seis. Seis virou sete. Sete virou uma distribuidora. E eu continuava na empresa. Os meus amigos falavam, cara, por que você não sai dessa fábrica, velho? Pô, você tá bem pra caramba. Você tá ganhando dinheiro, tá bem pra caramba, por que você não sai dessa fábrica? Cara, já tava trabalhando só bem período na fábrica. Trabalhava das 7h30 ao meio-dia, do meio-dia até 8 horas da noite, estudando, trabalhando nas lojas. Chegou uma hora, houve a oportunidade de comprar 50% da fábrica, vendi boa parte das lojas, vendi a distribuidora, pumba, comprei 50% da fábrica.